sou a Gabi e hoje eu quero basicamente responder uma pergunta. Como é que um radical nascido na Alemanha, com ideias e previsões que ao longo dos anos, décadas, se provaram cada vez mais e mais erradas, até pareceram que foram deixadas de lado quando o Muro de Berlim ali foi derrubado, como é que essa pessoa continua a ser tão conhecida e influenciador? Sim, hoje eu vou querer falar sobre Marx e a teoria do comunismo dele. E também o socialismo, que basicamente o socialismo é o percurso até chegar o comunismo. E antes de começar efetivamente o vídeo, eu quero deixar um recado aqui, porque eu sei que talvez não seja agora, mas em algum momento do futuro eu vou tomar críticas pelas minhas opiniões nesse vídeo, mas só pra deixar claro que eu li quase todo o livro O Capital do Marx. Liberais e libertários, não se desesperem, mas eu sou formada em economia na URGS, então eu tive ali uma cadeira que ela era bem puxada, que era somente sobre Marx. A gente leu basicamente quase todo o Capital, a gente tinha diversos exercícios e provas constantemente. Eu não fiz as coxas, eu tirei 10 em todas as listas de exercício. Nas provas eu não fui tão bem, mas passei com um conceito muito bom, então eu estudei, eu li, assim como eu li toda a obra de Keynes, eu li toda a obra de Mises, Adam Smith, Ricardo, diversos outros economistas para formar a minha opinião. Só para deixar claro e não parecer que eu tô simplesmente aqui cuspindo várias coisas e eu nunca parei para refletir. Não, eu estudei. Sim, o ponto central da ideia do Marx é que a nossa sociedade vivia num sistema, modelo econômico injusto e que foi evoluindo de algumas formas, teve lutas de classes e tudo mais, mas que ela tenderia a evoluir para um sistema mais justo. Então a gente passou aí pelo feudalismo, mercantilismo, e depois ela tenderia a evoluir para o comunismo. Então, a ideia do comunismo é que toda propriedade, trabalho, tudo que existe não seria meu, não seria seu, mas sim de todos. Então todo mundo teria a mesma parte, o mesmo domínio sobre as coisas. E no andar ali pelo socialismo, o Estado seria como o proporcionador disso. Ele seria tipo o indivíduo que iria garantir que nenhum outro, dá pra chamar o estado de indivíduo, tá? Que nenhum outro agente da economia ia se colocar perante a sociedade, a prevalecer, ia explorar nenhum outro ser e nem nada disso. Então, ao longo do desenvolvimento do socialismo para chegar no comunismo, o Estado iria desaparecer e todas as propriedades vão ser de todos. A ideia do Estado desaparecer é bacana, mas o próprio Marx falou, se ele pudesse dizer a teoria dele do comunismo em uma frase, seria o desaparecimento da propriedade privada. E eu não concordo com isso, porque aqui eu tô no meu escritório, isso aqui é meu, não é de qualquer um que pode entrar e fazer o que quiser. Eu tenho a minha propriedade, que eu conquistei com o meu trabalho, com o meu esforço. Isso não existiria no comunismo. Então, o Marx, ele argumenta que a classe, assim, operária, trabalhadora, começaria a se revoltar perante a sociedade para aí derrubar quem estivesse no poder e começar a introduzir esse modelo socialista, onde nesse modelo os ricos não seriam mais os privilegiados, porque segundo ele os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, porque tem essa luta de classes. Ele fala muito da questão da luta de classes histórica que sempre existiu e que a partir dessa visão dele estava deixando de existir uma luta contra os nobres e os burgueses, que era a classe que estava ascendendo através do mercantilismo, e passaria a ser da burguesia, que seria essa classe com dinheiro, e o proletariado, que seriam os pobres. Um ponto, porque aí já começa a mostrar que os sistemas anteriores proporcionavam a ascensão social, tá? Porque a burguesia surgiu do nada e virou com dinheiro. Só um parênteses, voltando. Então, ele afirma muito que essa classe burguesa começou a ter dinheiro através da exploração da mão de obra do proletariado, dessa parte
trabalhadora. E que, na teoria dele, sempre foi assim, sempre teve o explorador e o explorado. E somente desse sistema comunista, onde todos seriam iguais, que não existiria mais isso. Um dos pontos centrais da própria teoria do Marx é a parte do valor-trabalho, onde cada, assim, objeto, produto ou serviço de uma economia, ele é quantificado pelo tempo que você levou para produzir aquilo. E nesse sistema, você teria os trabalhadores fazendo esse realmente trabalho árduo para a produção disso, mas essa classe burguesa, por ser detentora dos meios de produção, do capital, explorava esse trabalho e tomava uma parte desse valor desse serviço, que seria aí a mais-valia. Então, o trabalhador que gerou o valor desse produto através das suas horas de trabalho não recebe um pagamento justo por esse produto, que tem uma parte que o burguês, opressor e explorador tira dele. Fazendo mais um adendo, isso eu também não concordo, porque você tem que lembrar que esse burguês explorador, provavelmente o detentor dos meios de produção e de capital, ele, a partir do momento que ele cria esse sistema, ele está empreendendo, então ele está tomando risco para criar esse mecanismo, esse meio de produção, e ele tem que ser recompensado por isso também. Não só pelo trabalho que é realizado, mas pela questão de inovação, a questão estratégica. Os meios de produção também têm que ser recompensados na parte de toda a produção. No momento que você não dá valor pelo esse empreendedor, pela essa pessoa que disponibilizou meios de produção, tomou risco próprio para pôr dinheiro, capital, você está quebrando aí uma das leis mais importantes das finanças, que é do risco e retorno. Então, não dá. E outra coisa, né? A gente produz a mesma coisa, só que eu sou muito eficiente, eu produzo isso aqui em meia hora. Você produz a mesma coisa, mas leva 5 horas. O seu produto vai ter 5, 10 vezes mais valor que o meu? Não, é a mesma coisa. Se eu sou mais eficiente e produzo em menos tempo, melhor pra mim. Isso já tá também totalmente incoerente. Mas vamos voltar. Então, numa parte dessas previsões do que ele viria a falar, que com esse capitalismo a se desenvolver, se tornaria um mundo muito opressor, onde a grande maioria seria engolido por poucos que estariam no poder e seriam os maiores detentores dos meios de produção, capital, e aí teria meio que um monopólio natural desses grandes produtores. Ele também fala que o capitalismo é inerentemente caótico, ou seja, é um sistema que vai se autodestruir e vai ter vários problemas por ele mesmo. Levando aí de tempos em tempos a recessões econômicas e diversos problemas que talvez você esteja concordando, mas é porque você não entende muito bem, eu já vou esclarecer por quê. Então, nessa questão dos monopólios, até hoje isso nunca aconteceu. Se você pensar, pare e pensa em monopólio, o que vem à sua cabeça? Pra mim, a coisa que mais vem na minha cabeça quando eu penso em monopólio é a Petrobras. E adivinha? É estatal, gente. Você pega os maiores exemplos de monopólios que a gente tem, tanto no Brasil quanto no mundo, ou eles são, de alguma forma, estatais, ou é porque esse setor tem muita regulação. Pega aqui o exemplo no Brasil, telefonia e até mesmo o setor bancário. São setores altamente regulados pelo governo, então é o governo intervindo no livre mercado que acaba com a competição. E assim que os monopólios, na sua grande maioria, surgem. Eu já falei no meu vídeo sobre o capitalismo na questão do próprio YouTube sendo uma ótima ferramenta de mostrar como o livre mercado funciona, tá? Então, se você tem um pouquinho de dúvidas nesse assunto, dá uma olhada nesse outro vídeo, eu vou deixar aqui. Nessa parte das recessões, sim, temos muitas recessões, a gente tem ciclos econômicos constantemente no Brasil, na economia mundial. Só que se você vai começar a analisar um pouquinho mais, primeiro que o livre mercado nunca existiu, o governo está sempre intervindo. Isso, então, a gente tem um capitalismo com uma mãozinha aí de um intervencionismo, um socialismo, tá? Então, se você começa a analisar um pouquinho, principalmente se você tem aí um viés, uma tendência, você já estudou um pouquinho sobre a própria escola austríaca, você vai ver que os ciclos econômicos são realizados por intervenção, principalmente quando o governo
começa a mexer em taxa de juros, estimular créditos e coisas que destroem com o próprio modelo de uma economia de mercado, que conseguiria se autorregular. A economia vai ter problemas? Vai, e vai mudar daqui muitos anos, porque economia, ela não é algo estável, ela é como se fosse um ser vivo que vai mudando de tempos em tempos. Então é alguma coisa que você tá sempre em busca de uma restauração, de uma mudança. E, claro, eu tô tentando aqui trazer um pouco do que foi trazido por Marx. Existem depois outros marxistas, sei lá o nome que eles têm, refazendo a teoria, fazendo críticas à própria obra, mas isso aqui que eu tô falando é basicamente o core de tudo isso, e eu não consigo basicamente aceitar nada, porque assim, pra mim a gente tem tanto a teoria se provando errada, quanto a própria prática. Você pega aí depois no final ali da Guerra Fria, com o dissolvimento da União Soviética, os países que eram dessa união se mostraram muito mais atrasados e vivendo uma situação bem miserável. Um dos maiores exemplos é a própria Alemanha, compara a Alemanha Ocidental e Oriental. Enquanto diversos outros países, como os Estados Unidos, estavam investindo em inovação, gerando riqueza, gerando melhor qualidade de vida para sua população, esses países, como ali a própria Rússia e a China, estavam vivendo num atraso gigantesco. E se você quer entender um pouquinho mais como todo esse sistema do Estado intervindo e tomando posse de tudo para si, como isso é factivelmente o matador, destruidor de inovação, desenvolvimento, leia o livro A Revolta de Atlas, que ele é um romance, né? É uma obra de ficção, mas trata muito bem o posicionamento de mentes brilhantes que estão a fim de desenvolver e inovar, como elas são destruídas por esse sistema. Então, esse foi mais um vídeo meu da série falando fatos de economia, conceitos de economia de uma forma mais simplificada. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui, deixe suas sugestões, o que eu posso fazer, conceitos que você gostaria que eu abordasse. Eu tento não abordar tão profundamente, de uma forma um pouco mais simplista, para todo mundo poder ter conhecimento. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima!